Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo. Eu estou em dívida com vocês, meus irmãos. Já há muito tempo que eu não consigo postar nenhum áudio, nada, devido ao tempo, né, circunstâncias, porque eu sempre falo, as férias das crianças é muito grande, é muito extensa. Então, assim, já vai para 2 meses e meio, porque eles começam a estudar no dia 11 de setembro. Então, já vai para 2 meses e meio, e eu trabalhando fora, na agência, né, trabalhando como mediação, depois cuidar de criança, 2 crianças pequenas, por mais que eu tente, eu não consigo. É, assim, muito cansativo mesmo, e eu já estou aqui, hoje, por acaso, até eu estou com um, a cuidar de um, porque o outro está com a minha sogra. Então eu falei assim, nossa gente, eu tenho que preparar uma palavra para trazer para os irmãos, né, para os meus inscritos que se inscreveram, confiaram em mim para trazer a mensagem do Senhor. Mas eu sei que Deus conhece todas as coisas e Deus também conhece a sinceridade do meu coração. Mas eu venho aqui diante de vocês, primeiramente diante de Deus, trazer uma mensagem da parte dele para o seu coração. Nosso Deus, ele é tão cuidador, ele cuida nos mínimos detalhes, ele sonda e conhece o nosso coração e sabe de todas as intenções. Eu posso expressar para o homem sentimentos irreais, né? Sentimentos que não são verdadeiros, mas para o meu Deus, para Deus, eu não consigo esconder nada. Ele está ciente de tudo, ele sonda e ele conhece o nosso coração. No livro de Isaías, capítulo 40, a palavra de Deus fala assim, 40:22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe sejas igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa palavra eu poderia parar por aqui, essa mensagem, esses versículos, porque o Senhor ele está falando assim comigo e com você. Olha, há algum ser aqui na terra que você pode me comparar? O Senhor está perguntando para você, alguém que você conhece, que você pode comparar esse alguém a ele? Não, não tem. Fulano é rico, fulano é conhecido, famoso, não se compara ao nosso Deus. Deus, ele conhece você. Ele sabe do seu cansaço. Ele sabe e ele conhece o seu cansaço. Só que aí a palavra está dizendo assim, olha, ele está assentado sobre a redondeza da terra. Ele está vendo tudo. Enquanto eu demoro horas e horas para atravessar o oceano e sair aqui da Europa para ir para o Brasil, ou demoro horas e horas para chegar na Ásia, por exemplo, Deus não. Ele está assentado sobre a redondeza da terra.
E a palavra diz assim, que quando ele olha para os moradores da terra, esses moradores, eles são comparados como gafanhotos, comparado à grandeza do seu Deus. Aí você depara com a situação que você está vivendo e você pensa assim, não, porque eu sempre falo, quando as coisas não acontecem como nós queremos, muitas vezes o que vem no nosso pensamento é, será que o meu caminho está encoberto a Deus? Será que Deus não está vendo? Ele está desapercebido da situação que eu estou vivendo? Escute lá uma coisa, ele está assentado sobre a redondeza da terra, ou seja, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Todas as portas que se abrem, ele tem um domínio. Todas as portas que se fecham, ele tem um domínio. E todas as portas que Deus permitiu fechar na sua vida, também é livramento. Porque tem porta que eu quero entrar, tem porta que eu... E tem uma coisa que Deus tem me ensinado, principalmente no meu trabalho, é assim, não force a porta. Né? Às vezes eu estou falando com um cliente, estou tentando forçar, às vezes, olha, fulano quer arrendar, quer alugar sua casa, e às vezes o cliente nem quer alugar, e o Espírito Santo fala comigo assim, não força a porta, não precisa forçar a porta, porque a porta, quando é para você, ela se abre automaticamente. Você vai no mercado e existe aquelas portas automáticas, quando você chega lá com o sensor, ele vai, a sua presença faz com que o sensor ative a porta, ela se abre. E o Espírito Santo, nesses últimos dias, também tem falado comigo, não força a porta. A porta, quando é para você, ela abre automaticamente para você, porque eu tenho comando desta porta. Aí nós ficamos chateados, né? E falamos, não, o meu direito, ele passa desapercebido ao meu Deus. Eu acho que o meu caminho está encoberto ao Senhor, ele não está vendo o que está passando. Não, ele está vendo você. Ele está vendo a porta que se fechou para você. Ele está vendo a tristeza do seu coração. E eu sempre falo para você, em Romanos 8:28, fala assim, olha, todas as coisas, não está dizendo algumas coisas, não está dizendo aquela coisa, ou aquele momento, não. A palavra está deixando bem declarada para nós, todas as coisas, elas cooperam. Todas as coisas, elas cooperam. Ah, uma enfermidade coopera? Está cooperando. Um acidente está cooperando? Nossa, mas o que um acidente está cooperando? Está cooperando para alguma coisa. Todas as coisas estão cooperando. Para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você está me ouvindo nesta hora porque você ama a Deus. Porque se você não amasse a Deus, se você não temesse a Deus, você não abriria sequer esse áudio e escutaria a voz do Senhor. Então, essa porta que se fechou, Deus está falando para você, não está encoberto. Eu vi o seu caminho, eu vi o seu sacrifício, eu vi quando você lutou para entrar na porta, eu vi quando você chorou quando a porta se fechou e você perguntou mais uma vez, Senhor, a porta se fecha para mim, o que eu devo fazer? Deus está falando para você, não arrombe a porta. Não, porque a palavra diz que Ele é que tem o poder de arrombar. É Ele que faz essa porta de bronze, esses cadeados de ferro, caírem diante de você. Ele é que tem o poder de derrubar. Você não tem o poder de derrubar nada. Mas, Senhor, eu lutei, eu fui atrás, eu fiz o que eu pude. Sim, você fez, mas a porta continuou fechada e Deus está falando para você, não arrombe essa porta. Porque o que eu tenho para você, quando é chegada a minha hora, automaticamente a porta vai abrir para você. Você vai entrar por ela. Ah, mas e aquela história que é difícil, eu tenho que passar por luta? Sim, até você chegar a esta porta, você vai ter que enfrentar os obstáculos. Você já viu aqueles jogos, não sei se você já viu esses joguinhos para criança, que tem aqueles obstáculos para chegar a uma porta, para a porta se abrir, para você lá buscar créditos e você acumular os créditos para passar por outra porta? Pois, para chegar nessa porta tem os obstáculos. Tem. Tem os levantes. Mas o Espírito está falando para você, você chegou até ela, a porta não se abriu, não fique triste. Eu não permiti ela abrir. Eu não permiti, fui eu que fechei a porta para você. Aí eu entendo uma coisa, se ele está sentado sobre a redondeza da terra, se ele está olhando para os moradores e compara os moradores como gafanhotos, o que eu entendo com isso? Eu entendo que ele vai permitir coisas que eu não queria que ele permitisse, mas ele vai permitir. E por que Deus faz isso? Porque em todo caminho que você vai,
Ele está te ensinando algo. Deus, se Ele tem uma profissão para você, o caminho que você está seguindo é aquilo que Ele está tentando te mostrar. Olha, é nisso que você vai ter êxito. É nessa profissão que eu te chamei. É nesse cargo que eu quero te colocar. É nesse patamar que eu te chamei para estar. Aí você entra, né, no contexto e você trabalha, vamos dizer assim, Deus tem um restaurante para te dar, aí você trabalha num restaurante, você é atendente, ou você é garçom, ou você é garçonete, ou você trabalha num lanche, um lanchinho, né, aqui se fala café, mas um lugar onde que tem lanche, ou você trabalha numa panificadora, e você observa que você sempre está mexendo com comida, você sempre está trabalhando nesse ramo. Aí você fala assim, mas eu não gosto desse ramo, eu estou trabalhando nesse ramo porque calhou bem. Não quer dizer que você vai preparar a comida, mas talvez lá à frente você vai ser o dono do seu próprio negócio, e você vai começar a gerenciar pessoas. E para você gerenciar pessoas, não tem o melhor gerente, aquele que conhece todas as áreas daquilo que ele está a gerenciar. Você trabalha no caixa, você entende do caixa. Você trabalha na logística da loja, você conhece da logística. Você é bom vendedor, você fala bem, você entende disso. Quando você é gerente, você conhece aquele que trabalha bem e aquele que não trabalha. Por quê? Porque você já esteve lá. Então, os caminhos que Deus está te levando é para você entender, eu estou te dando algo, mas ainda não encaixou na sua cabeça, porque você acha que era aquilo, porque o seu pensamento é muito pequeno. Mas não, os meus caminhos são mais altos, são mais elevados do que os teus. Aí você fica preso, mas eu não gosto dessa profissão. Aonde Deus te colocar, escute isso, aonde Deus te colocar, Deus está te ensinando algo para o seu futuro. As pessoas que estão à sua volta, Deus está te ensinando alguma coisa com essas pessoas. Ah, mas ultimamente só tenho pessoas ruins, pessoas críticas. Deus está te ensinando alguma coisa com essas pessoas. Lá na frente você não ser como elas? Não falar como elas, não agir como elas? Eu entendo que quando, aqui no livro de Isaías, o profeta está profetizando, ele está dizendo, não, você não entende? Ele tem anunciado desde o princípio. Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Observa a terra. Observa a sintonia. Como Deus faz tudo na perfeição. E você acha que a porta que se fechou para você, Ele errou? Você acha que essa causa que você colocou na mão dele não deu certo como você queria? Você orou, você jejuou, você pagou um preço, não deu certo como você queria. Ele errou? O profeta está profetizando e está dizendo, não. Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele tem o controle. Mas não deu certo, não importa. O não certo diante dos meus olhos é o certo diante dos olhos do Senhor. Eu lembro que quando antes de ir para a Irlanda, eu consegui um trabalho no mercado naquela semana. Eu não estava pensando em viajar e sair do Brasil, não tinha nada disso. Eu estava trabalhando numa empresa pequena e depois eu pedi demissão porque a mãe do meu patrão lá, do dono daquela empresa de elétricos, motores elétricos, eu trabalhava lá no escritório, era muito chata, estava sempre em cima e tudo que fazia não estava bom e é aquela pessoa que dava palpite em tudo na vida do filho, sabe? Uma mãe narcisista. Naquela época não se usava muito esse termo narcisista, mas hoje eu entendo que ele tem uma tinha, ou não sei se morreu, está viva ainda, uma mãe narcisista. Então eu saí de lá, pedi demissão e havia um mercado perto da minha casa, um grande mercado, e eu fui lá e deixei o meu currículo. E no mesmo dia, no mesmo instante, eles me chamaram para trabalhar naquele mercado. Escute só, eu tinha um primo que lá trabalhava também. E essa empresa não admitia parentes trabalhar na mesma empresa, né? Quase no mesmo setor. Não era no mesmo setor, mas na mesma empresa. Eu fiquei calada, eu precisava de trabalho, não falei nada. Aí o que acontece? Eu fui chamada. Né, eles me chamaram para uma entrevista e correu bem. Só que havia lá uma funcionária que conhecia muito bem minha família e sabia que eu tinha um primo lá. Esta mulher teve a capacidade de ir nos recursos humanos
e anunciar que o meu primo trabalhava em tal setor e que eles estavam contratando uma pessoa que tinha um primo. Escute isso. Por quê? Porque ela ficou com inveja, porque ela queria colocar a filha dela, né, naquela oportunidade. Então, essa foi uma maneira dela abordar, né, no pensamento dela positivamente para o lado da filha. Mas escute isso. Ah, mas foi muita maldade dela. Não me importa. O que ela planta, colhe ela para lá. O que eu planto, eu colho aqui para mim, entendeu? A plantação é individual e a colheita também. Aí, eu toda contente, né, fui chamada. Aí quando foi à tarde, meu primo chega e fala assim, olha, fulana de tal foi lá e falou que você é minha prima, agora eles já não vão te chamar. E de fato eles me ligaram e disseram, não podemos te contratar porque você trabalha na mesma empresa, o seu primo trabalha na mesma empresa e infelizmente a vaga já não pode ser sua. Ou seja, ela atrapalhou aquela oportunidade. Eu fiquei assim tão revoltada que eu saí de casa tão nervosa, eu fui lá no mercado, onde ela estava no atendimento, ela ficava naquele atendimento onde entregava chaves, por exemplo, a pessoa não podia entrar com uma bolsa, com uma coisa, e deixava lá na entrada, né? Já não me lembro, os cacife, acho que é isso. Ela deixava lá e dava lá um cartãozinho com número, né? Para a pessoa não entrar no mercado para colocar alguma coisa e roubar. Então ela ficava lá, eu fui lá, mas eu falei umas poucas, né? E boas para ela. Ai, não fui eu que disse não. E ela para mim assim, não fui eu que disse não. Isso é mentira, não fui eu. Não sei se foi ela, se não foi. O que eu ouvi falar que foi ela. E quem me falou foi o meu primo, olha, foi fulana de tal. E de fato as coisas, ela negou até o fim que não tinha sido ela que tinha falado isso, mas o meu primo falou, eu vi, foi ela que foi lá e denunciou. Eu fiquei com muita raiva dela, muita raiva. Mas naquela semana, Deus abriu uma porta para mim. Qual foi a porta? Deus colocou no meu coração que Deus não tinha um trabalho para mim na minha cidade nem no meu país. Deus queria me tirar do Brasil. E eu tinha recebido uma profecia, eu já estava com 18 anos, e eu tinha recebido uma profecia com os meus 14 anos que Deus tinha obra para mim fora do meu país. E eu tinha 14 anos, já estava com 18 para 19, ou seja, então chegou o momento de Deus se manifestar na minha vida, né? Eu tinha sonhos, mas Deus tinha promessas, e sonhos e promessas é diferente, entendeu? Porque eu sonho muitas coisas, algumas podem acontecer, outras não, mas promessa ela não morre. O que Deus promete para você vai se cumprir. O tempo pode passar, a velhice pode chegar. Abraão, olha lá, com seus quase 100 anos, foi pai, né, de Isaac. Olha para Sara, uma mulher que não tinha possibilidades, já era bisavó, né? Nos nossos tempos atuais, bisavó, tataravó. E o que acontece? Ela se tornou mãe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos sonhos, eu tenho muitos sonhos dentro de mim, mas algumas coisas podem acontecer por permissão de Deus, mas uma coisa que não vai morrer comigo, que eu não vou levar para o túmulo se eu me manter fiel ao Senhor, porque eu tenho também que ser fiel a Ele, é a promessa. Aquela promessa que Ele te prometeu um dia, ela vai se cumprir. Então, aquela mulher fez isso, eu fiquei revoltada, fiquei triste, mas esta porta que se fechou abriu a minha visão para algo maior que Deus tinha para mim. Aí eu falei, não, eu quero sair desse país. Veio assim de repente no meu coração e aquele desejo. Depois conheci um amigo do meu pai que estava na Irlanda, ele estava na Irlanda, fui na casa da irmã perguntar como é que era, que ele ajudava algumas pessoas, né? A gente pagava ali, claro, pelo permissão dele, ele ajudava lá quando lá chegava, não foi de graça nada, mas foi um canal que Deus usou para eu sair do Brasil. Então, o que eu tenho para dizer para você, que talvez você, eu não sei o seu dia de hoje, nem sei o que você está vivendo nesses últimos dias, eu não acredito nada em coincidência, tá? Eu falo assim, foi coincidência. Não, a palavra veio porque Deus está falando. Então, assim, talvez a porta que você pediu muito, ela se fechou. Ou, escute isso, Deus tem coisa muito maior para você. Não chore por isso que fechou, não chore por isso que não deu certo, ou você foi fazer um negócio, o negócio desfez, ou você foi comprar o carro e de repente deu tudo errado. Eu lembro de um testemunho de uma mulher que foi comprar uma casa, chegou, adorou a casa, o marido gostou da casa, mas deu tudo errado.
para comprar aquela casa. Ela disse que entrou dentro do carro e ela batia no carro, na porta do carro de raiva, porque ela queria comprar a casa e não deu certo. O homem vendeu a casa para outras pessoas. Ela ficou pé da vida. Aí sabe o que acontece? Acontece que a gente não sabe confiar em Deus nos momentos difíceis. Essa é a verdade. A gente só confia 100% em Deus quando tudo vai bem. Mas quando a onda bate no barco, a gente fala assim, meu Deus, vou naufragar. E Jesus está lá dormindo. Jesus está lá na polpa do barco a dormir. Aí eu fico, não, vai naufragar. Não, não vai. O mesmo Deus que cuida de você na bonança é o mesmo Deus que cuida de você na tempestade também. Entendeu? Aquela mulher batia tão fortemente no carro, né, na porta do carro, revoltada, reclamando. Aí ela disse que entrou no carro, mas o marido ligou o rádio e lá estava um programa evangélico de uma bispa que prega muito, muito conhecida, e essa bispa, Deus usando aquela mulher para falar com ela, olha, não fique triste, não se revolte, Deus tem o melhor para você. Se a porta não se abriu, você confia em Deus? Você pôs a sua confiança nele? Então, se a porta não abriu, Deus está te dando livramento, porque Deus tem uma porta maior para você. Aí, sabe o que acontece? Acontece que aquelas pessoas que ficam assim, Senhor, mas será? Não existe será não. Confia em Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Aí ela diz que, passados uns dias, ela sentiu vergonha do que ela fez, de se revoltar, de bater no carro. Sentiu vergonha. Por quê? Porque onde é que está a confiança em Deus? Senhor, está tudo nas suas mãos. Tá nada. Tá nada. Mentira. Há muita gente que mente para si próprio. Tá tudo nas suas mãos, Senhor. Será que tá mesmo? Aí quando tá tudo errado, deixa eu tirar das mãos de Deus e deixa eu tratar. Não, deixa na mão de Deus que Ele sabe. Ele sabe tratar melhor do que você, muito melhor do que você, nem se compara. Aí ela disse que, passados uns dias, surgiu uma casa num residencial maravilhoso, num lugar que só era mansões, que ela disse que não tinha condições para comprar uma casa daquela, mas ela comprou uma casa melhor, no lugar melhor, com acessos melhores e por um preço menor, reduzido, comparado com aquele que ela ia comprar. Olha o que Deus faz. Então ela estava chorando por aquele pouco, enquanto Deus tinha muito para ela. Ela estava lá, por que Deus é mal comigo? Não, Deus não é mal com você. Deus, Ele te ama tanto, que até a porta que você está temando entrar, Ele fecha e diz para você, não. Já viu quando a criança pede muito? Meus filhos às vezes assim, um doce, mãe, um doce. Eu, não. Por quê? Porque não é a hora de comer, isso vai te fazer mal agora, esse não é o momento. Um docinho. Não. Primeiro, a refeição, o almoço, entendeu? Jantar, o lanche, algo saudável. Depois, se quiser comer um docinho, uma coisinha assim, pode. Mas há um tempo para tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aí você fica assim, revoltado, né? Eu orei tanto, né? Tem aquelas moças assim, eu orei tanto para casar com esse rapaz e tu não sabes o livramento que você teve, minha querida. Já vi tantos testemunhos de pessoas assim que temou com Deus e casou e hoje são as pessoas mais frustradas da face da terra. São as pessoas mais frustradas, por quê? Porque temaram com Deus. Então assim, deixa Deus, Ele trabalhar na sua vida, entendeu? Porque Ele olha para os moradores e a palavra diz que são como gafanhotos. É Ele que estende os céus. Ele pega assim, sabe como aquela cortina, quando você abre aquela cortina? Pois, Ele desenrola, sabe? Ele mostra, Ele revela. E uma coisa, nada fica oculto diante de Deus. Tem gente que fala assim, isso nunca ninguém vai saber. Estava vendo um caso de um argentino, de um rapazito, de um adolescente, que foi assassinado pelo próprio amigo. Ninguém sabia que ele tinha sido assassinado até agora. 40 anos se passaram. Sabe o que é 40 anos? Os pais procuraram, o menino está desaparecido, nunca mais, Sabe, eu acho assim, que é melhor você entender que seu filho está morto e você enterrou, do que quando você perde a criança, desaparece, e você não sabe com quem está, o que está acontecendo, se está bem, se está mal. Não é? Deve ser uma aflição diária. Você deve dormir diariamente pensando, onde está o meu filho? Pois 40 anos se passaram, aquele adolescente tinha sumido, os pais nunca tiveram notícias.
Quando foi agora, uma casa foi vendida, o construtor que foi contratado para fazer as obras daquela casa, ele esteve lá, mexendo no chão da casa e encontrou ossos. Ele achou aquilo muito estranho, ligou à polícia. A polícia então começou com a investigação, e aquelas investigações, com aquilo tudo que eles pegaram, coletaram, eles localizaram que aquele corpo era daquele adolescente que havia desaparecido há 40 anos atrás. E quem morava naquela casa era um amigo de infância da escola que estudava com ele. Imagina. E depois foi detalhado que ele levou com alguma pancada forte nas costas, contundente nas costas. Ele caiu, morreu ali pelos estudos, né, pela investigação. E depois ainda tentaram desmembrar o corpo, sabe? E para esconder o mais possível. Então você imagina, aquele jovem deve ter pensado assim: nunca, jamais, ou hoje, né, sendo um homem já de idade, 40 anos se passaram, nunca ninguém mais vai saber de nada. 40 anos passaram, não, o que está oculto e está escondido, uma hora vem à tona, e já descobriram quem matou. Agora os pais estão aliviados, porque já sabem que aquele adolescente, ele morreu, né, já não está desaparecido como desaparecido, e os pais estão aliviados. Então as pessoas, elas pensam que escondem as coisas para sempre, nada fica oculto. O Senhor, como chama Davi quando mata o marido, né, de Batseba, as pessoas, tipo assim, Davi pensou assim: nunca ninguém vai saber, eu sou rei, cala a boca de todos. E Deus falou assim: olha, Davi, você fez tudo às escondidas, mas o que eu vou fazer agora vai ser tudo às claras, entendeu? Eu vou mostrar tudo o que está se passando, porque Deus não trabalha no oculto, no escondido, não. Né, as coisas ocultas, aqueles termos que se usam assim, o oculto, o escondido, isso é coisa do diabo, porque Deus não precisa trabalhar desse jeito. Deus trabalha às claras, à luz. Com Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo com Deus, entendeu? Deus não é aquela coisa. A gente pensa assim: Deus, às vezes Deus não esconde as coisas. Deus não esconde as coisas. Deus espera o momento de revelar, mas Deus nunca vai trabalhar no oculto, na escuridão. Deus não trabalha assim. Deus é Deus da luz. Deus gosta das coisas certas, Deus gosta das coisas claras. Então eu posso fazer 1001 coisas aqui e tentar esconder de toda a gente, até por um tempo conseguir, mas tudo vem à luz, porque Deus não deixa nada encoberto. Então o que o Espírito Santo está falando para você meu filho, você tem que confiar em mim inteiramente, parar de duvidar no seu coração que eu estou trabalhando na sua vida. Então tudo que eu estou já prometi, há uma promessa aí na sua vida, aquela promessa que eu fiz para você. Tem uma pessoa que Deus está falando assim: eu fiz uma promessa muito grande para você há um tempo atrás, só que você olha a circunstância e fala assim: nunca, jamais, como? Olha, José deve ter pensado: nunca, jamais, eu se encurvar diante de mim? Onde é que eu estou? Fui vendido como escravo, estou num país que não é meu, no meio de um povo que não é meu. Gente, imagina a cabeça de José. Você também está assim, Deus te faz uma promessa grande, aí você vai ser levado cativo, vendido como um escravo, acusado como um estuprador. Aí você fica pensando assim: meu Deus, quando é que a promessa vai se cumprir? Nunca, né? Pensando bem. Mas Deus não é assim. Deus não trabalha em cima dos sonhos. Deus trabalha em cima das promessas. Porque o nosso Deus não é mentiroso. A palavra fala que ele não é um homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, você vai ficar entendendo uma coisa nesse dia, porque o Espírito Santo está falando com você: eu sou fiel para cumprir a minha promessa. Mas isso está funcionando, não dá nada certo, é uma tristeza, tudo que eu faço parece que as portas se fecham, porque Deus está te levando para a porta certa. E você está teimando com essa porta que está fechada. Deus está falando: não arromba a porta, não precisa forçar a porta. Eu falo sempre, quando é o tempo de Deus, Deus abre os céus em seu favor. Quando é o tempo de Deus, nenhuma porta consegue resistir à voz do Senhor, elas se abrem. Deus dá uma ordem para as ondas do mar: ficam aqui é o seu limite, vocês não passam daqui. E elas passam? Não passam, porque elas conhecem a voz do seu Criador. Agora, a porta que Deus criou para você, que já está preparada para você, acha que ela vai se manter fechada quando Deus dá uma ordem de se abrir? Eu não acredito, entendeu? O que eu acredito é que o nosso Deus é poderoso para fazer. O nosso Deus é poderoso para fazer.
A palavra diz assim, é ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Comando, domínio, tudo. E esse documento que não dá certo na mão de Deus, o tempo que eu esperei não deu certo na mão de Deus, Deus tem propósito, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está criando alguma coisa, tem algo novo aí que eu não estou entendendo, tem lugares aí que eu ainda não pisei com a planta dos meus pés que Deus vai me levar. Então, domínio. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados, estão lá, mal foram plantados, só a começar agora. Mal foram semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles. Que sopro? Sopro de Deus. Ainda tem gente aqui nesse mundo que pensa que é alguma coisa. Eu fico olhando para algumas pessoas, né, até mesmo para esses políticos de hoje, esses governadores de hoje, eu fico pensando assim, gente, esse povo pensa que é maior do que Deus. Esse povo pensa que está acima de Deus. A sorte desse povo é que Deus é misericordioso. Deus não trabalha na fúria, baseada na fúria do homem, não. Não é assim que Deus trabalha, não. Há um tempo, sabe aquela coisa, o cálice do furor de Deus vai enchendo, até transbordar. E quando transborda, ninguém pode impedir Deus fazer. A justiça de Deus vem, entendeu? Aí Deus está fazendo uma pergunta através do profeta, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Aí ele fala assim para mim e para você, levantai ao alto. Por que ele fala para levantar os olhos ao alto? Porque se eu olhar para baixo como uma galinha, eu vou estar sempre ciscando. E quem cisca nada encontra de bom. Não. Eu olho para o alto, a minha visão é outra, o meu pensamento é outro. Enquanto muitos estão olhando para baixo, não. Enquanto muitos estão olhando os problemas à sua volta, não. Eu estou focada no Senhor. Ah, mas tem esse problema, eu estou focada em Deus. Me disseram isso, eu estou focada em Deus. Não, diz que não vai dar certo, não me importa. Eu estou focada em Deus. Então, levantai ao alto os olhos e vede. Tem algo para ver. O Senhor está falando, levanta os olhos e vede. Algo eu pus aí na sua frente, você não está entendendo, você não está vendo? Vede, abra os olhos, contemple o que eu pus na sua frente. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Não percebe? Não percebeste ainda? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Olha que palavra. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Todas bem contadas, ele conta todas, ele sabe de tudo, sabe o nome de todas as estrelas, ele conhece ela, ele chama cada uma pelo seu nome. Todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome. E o teu problema para Deus é o que, meu filho? Essa porta que se fechou para você é o que? Mas Sirlene, eu tenho uma dívida para quitar, eu não tenho dinheiro, confia no Senhor. Eu já passei por isso. De estar com a minha conta zerada e ter faturas, entendeu? Boletos. E aqueles boletos de ter que pagar e não ter onde buscar. E eu confio no Senhor. Deus vai enviar a providência. Deus vai fazer alguma coisa. Quando de repente Deus abria a porta e eu conseguia. Deus fazia eu conseguir mais do que aquilo que eu tinha, daquilo que eu precisava. Então, confia em Deus, porque assim como Ele chama as estrelas pelo nome, Ele chama o seu problema pelo nome. O seu problema tem um nome. Ele sabe do seu problema. Ele sabe, porque há uma pessoa que muitas vezes está lá por trás impedindo seus documentos, há uma pessoa que está lá por trás falando para a porta não se abrir para você, daquele cargo que você quer, há sempre uma pessoa, então Deus chama pelo nome. Escute isso. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E você acha que Ele não tem domínio sobre isso que você está vivendo? Porque, pois dizeis, ó Jacó, e fala a Israel, o meu caminho está encoberto. Nada está encoberto ao Senhor. Nada passa desapercebido ao Senhor. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus,
o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Eu canso, você cansa. Tem dias que estamos mortos. Tem dias que não conseguimos nem nos levantar se não for pela misericórdia de Deus. Eu canso, você cansa. Eu fico doente, você fica doente. Mas Deus não. Ele não se cansa. Ele não se fatiga. Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento. Ainda que eu pense como Deus pensa, você não chega lá. Ainda que eu pense como Deus vai trabalhar, você não vai chegar lá. Porque Ele faz forte ao cansado. Ele está fazendo forte Ele está te fazendo forte hoje. Está cansado? Ele está te fazendo forte. E multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Receba essa palavra. Deus está te dando força. Deus está te dando vigor. Ainda muita estrada. Pé no chão, caminha. Você vai chegar lá. Não deu certo agora, porque Deus tem coisa melhor para você. Não foi como você esperava, porque Deus tem coisa lá na frente melhor para você. E eu sei que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Porque eu não falo dos testemunhos das pessoas, eu falo dos meus testemunhos de vida. Porque eu sei o que eu já vivi, o que eu vivo diante do Senhor. Pé na estrada, caminha. Caminha. Olha para o alto. Vede o poder do Senhor. Ele está te dando força. Ele está multiplicando o seu vigor, porque Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam? Cansam. Quantos? Principalmente nos dias atuais. Sempre cansados. Fatigam? Muito. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renova suas forças. Sobe com asas como águias. Corre e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Tem muita coisa ainda para você alcançar. Tem muitos lugares grandes que Deus vai te colocar. Vai. A casa que Deus te prometeu, Ele vai te dar. O negócio que um dia Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O casamento que um dia você esperou no Senhor, mas hoje nos dias atuais está difícil. Para Deus nada é impossível. Deus vai colocar a pessoa certa. A madre que você pediu para Deus abrir, Ele vai abrir para você. Eu preciso ter um filho, minha idade está chegando, e Deus está falando, eu tenho poder. Entendeu? Esse cansaço que você está sentindo, essa fadiga da alma que você está sentindo, Deus está falando, eu estou renovando as tuas forças hoje. Entenda que eu estou renovando as tuas forças. E eu pego essa palavra, eu coloco no meu coração, eu me calo diante do Senhor, no sentido, eu com reverência a Ele, confiando que Ele sabe o que está fazendo. Os lugares que você está aprendendo algo. Tem gente aqui que é assim, parece que é só aquele algo, só aquela promessa. Quando eu estiver naquela promessa, é que eu vou estar 100% completo. Não, você pode estar em vários lugares, aprendendo várias coisas, levando uma bagagem muito boa, porque quando você chegar lá naquela promessa, você vai ter, não só para você, mas para os outros. Porque aquilo que nós aprendemos, nós também ensinamos. José ensinou a administrar quando ele havia aprendido a administrar. É interessante a história de José. Muitos homens, né, e mulheres de Deus pregam a palavra de José, e até esses mentores financeiros, eles usam muito José, porque José é uma lição para qualquer um que quer uma vida diferente, principalmente na vida financeira, uma vida mudada, porque ele aprendeu para depois ensinar. Tem gente que não, tem gente que quer ensinar sem aprender nada. Tem gente que quer estar no lugar alto e se nem começou de baixo, quer estar lá no último degrau, nem subiu o primeiro degrau de baixo. Aí se revolta. Não, primeiro você tem que ter a humildade de aprender. Quando você estuda, vai para uma faculdade, você está tendo a humildade de se assentar naquela cadeira da sua sala, estar de frente daquele professor que um dia também aprendeu para estar ali. Então, eu tenho que aprender primeiro para depois querer ensinar. Aí tem gente que não sabe de nada da vida, mas já quer ensinar aquilo que não sabe. Não dá, não funciona. Com Deus não é assim. Deus primeiro te ensina e depois, quando Ele vê que você já está capacitado, aí Ele vai usar a sua capacitação para capacitar outras pessoas. Eu lembro uma vez que eu tive um sonho que eu estava numa escola, na minha escola, da minha adolescência. E eu estava no recreio, no pátio da escola,
E havia muitos jovens, eram crianças sentadas, e eu era adulta no meio daquelas crianças. E de repente saiu uma professora, parecia que era diretora, e ela falava assim para mim assim: ai, que bom que você está aqui, agora eu preciso que você ensine-os. E eu olhei assim, pensei assim, ensinar o quê? Ela falou assim, ensina eles a dançarem. E eu pensava, mas eu não sei dançar. E ela ensina eles a dançarem. Só que no sonho eu pensava que eu não sabia dançar. Mas eu sabia ali a fazer aqueles passos, parecia balé, ensinava-os, e eles me seguiam. E eu era uma adulta, né, no meio deles, eles tinham lá 10, 11 anos de idade, e eu sei que eu ensinava, eles me acompanhavam, ou seja, o sonho significava o seguinte: você já está na fase de ensinar. Você, o que teve que aprender, você aprendeu. Só que no sonho eu tinha medo, eu falava, não, eu não sei, né? Eu não sei ensinar, não sei dançar. Mas na realidade eu tinha isso dentro de mim, só que eu tinha medo de expressar. Mas aquela diretora significava o próprio Deus. Não, eu conheço, eu sei que você tem capacidades. Você está aí escondendo os seus dons, os seus talentos. Escute uma coisa, Deus olha para você e vê que você tem dons e tem talentos. Ele conhece a sua capacidade. E quando Ele pede para fazer uma coisa, não precisa temer. Não precisa temer, que Ele sabe que você consegue dar conta do recado. Então essa palavra de Deus aqui nesse dia é para você. Ele está te dando força, porque você está esperando nele, Ele está renovando as suas forças, e Ele está dizendo, eu estou te dando asas como as águias, como? Que voa alto, tem voos altos. E você vai correr, você não vai se cansar, você vai caminhar e você não vai se fatigar. Deus vai te mandar em lugares e você vai estar apta para isso, você não vai sentir medo nem por um instante, você vai confiante, cabeça erguida, porque Deus te honrará no meio deles, diz o Senhor. E essa porta que não se abriu, que você está triste, desanimado, ou que você pediu e não aconteceu, não se preocupe, porque todas as coisas estão cooperando conjuntamente, juntamente, como você bem entender, né? Conforme algumas Bíblias, algumas versões bíblicas falam, mas elas estão cooperando, porque eu amo ao Senhor e Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então essa é a mensagem de Deus para você. Ore por mim, ore pela minha casa, amém. Eu peço tanto a Deus assim, que Deus me dê sabedoria para administrar o meu tempo, porque o tempo de pregar a palavra do Senhor é um tempo tão precioso, tantas vidas precisam, né? Uma palavra de ânimo, de incentivo, de exortação, consolação, de edificação. Então assim, ore pela minha vida. Eu preciso agora, depois que os meninos também voltarem à escola a partir do dia 11 de setembro, se Deus quiser, organizar novamente, né, o meu tempo e trazer aqui a mensagem para vocês, que eu sei que de alguma forma ou de outra o Espírito Santo, Ele fala conosco, e eu sei que aqui também é um canal de bênção para a sua vida, amém? Fica com essa palavra no seu coração, que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que aí estão me ouvindo. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração, amém.